Muito bom. Vamos lá, a gente está no Daf Zain Amud Aleph, na sexta linha. Conta Gemara mais uma historinha ligado ao último assunto que a gente viu, algo chamado Mekach Taut, quando uma venda é anulada, quando a pessoa pediu para comprar uma coisa e recebeu algo completamente diferente, algo essencialmente diferente, a venda é anulada. Se é algo que não é tão bom, o vendedor precisa devolver a diferença, mas se é algo que é essencialmente diferente, a venda é anulada. A gente viu com relação ao ovo que nasceu da galinha, foi botado, e um ovo que foi encontrado dentro da galinha, que o primeiro tipo de ovo pode gerar pintinhos e o segundo não. Então é algo essencialmente diferente. Então conta agora mais um exemplo. Alguém saiu, estava no shuk e falou: Olha, eu quero ovo galado. Eu quero um ovo de uma galinha que ela tinha lá dentro do galinheiro dela um galo também. Deram para ele um ovo que não era um ovo galado. A galinha, ela produz ovos sozinha também, ela tem dentro dela todo um sistema de produção de ovos. Agora, se tem galo, a produção é diferente. Quando tem, de qualquer jeito, ela bota ovos, com galo ou sem galo, só que é diferente o formato como o ovo é produzido. Então, ele queria um ovo galado e deram para ele um ovo normal, um ovo simples. Até ele acabei de Rabiame, ele foi perguntar para Rabiame o que fazer. Eu pedi um ovo galado, me deram outro. Amarleu mekartautu veadar. Falou Rabiame, olha, a venda está anulada. É uma venda errada. Pshi, tá falando que é óbvio, ele queria um tipo de ovo e recebeu outro. Responde Agmará, mal, detém, mas lachilaka, baileu. Vai de que amar de mishum de chaminant fei. Talvez a gente poderia pensar o seguinte, a gente poderia pensar que, olha, o cara quer um ovo para comer o ovo, ele quer fazer um omelete, mas o ovo galado é um pouco mais gorduroso do que o outro tipo de ovo. Então eu poderia dizer que, olha, isso que ele pediu justamente um ovo galado é porque ele quer um ovo melhorzinho. E aí, lemai nafkamina, qual a diferença? Lemita vlei beni beni. E aí, talvez o vendedor vai ter que pagar só a diferença, não vai ter que devolver completamente a venda, não está anulado, vai só devolver para ele a diferença. Kamash Milan que não, que ovo galado é completamente outra coisa. Certo? Então, tudo isso era para explicar a frase de Rav, que Rav falou, Beitzá imetziatá nigmerá. O ovo, no momento em que ele saiu, ele está terminado, ele está completo. A gente viu que com relação à carne com leite e com relação a Yom Tov, não tem diferença um ovo botado e um ovo não botado, um ovo que foi encontrado na shritá dentro do animal. Então, o que Rav falou, que o ovo ele se completa ao sair, é com relação à produção de pintinhos. Essa é a diferença. Veio tem uma outra explicação para essa frase de Rav, que Rav vem dizer, quando Rav falou que o ovo, quando ele saiu, ele está completo, ele quis dizer o seguinte, Imetziat Ruba Nigmerá. Ele vem dizer que o ovo, se a galinha começou a botar o ovo e por algum motivo ela pôs o ovo para dentro de novo, saiu só a maior parte do ovo, mas ele voltou para dentro da galinha, mesmo assim, já que a maioria do ovo começou a sair, é como se ele tivesse terminado, e esse é o Hidush de Rava, que de Rabi Yohanan, como Rabi Yohanan também falou, que um ovo que ele começou a sair, saiu a maioria do ovo, mesmo que ele volte para dentro da galinha, está liberado. De Amar Rabi Yohanan, assim fala Rabi Yohanan, ביצה שיצאה רובה מערב יום טוב וחזרה מותרת לאוכלה ביום טוב. Uma galinha que nasceu, Erev Yom Tov, digamos que o Yom Tov é terça-feira à noite. Na terça-feira à tarde, a galinha começou a botar o ovo, a maior parte do ovo saiu e depois entrou de novo na galinha. Não sei como funciona isso na questão física da galinha, não sei porque isso aconteceria, mas caso isso tenha acontecido e a galinha pôs esse ovo no Yom Tov, embora geralmente ovos que foram botados no Yom Tov, nascidos no Yom Tov, são proibidos, esse ovo está permitido porque na hora que saiu a maior parte do ovo, é considerado como se ele já fosse nascido Erev Yom Tov. Então, se ela botou esse ovo no Yom Tov depois, esse ovo está liberado, diferente do ovo normal que nasceu no Yom Tov, que é proibido. Então, o Rav, ele vem concordar com a opinião de Rabi Yohanan, que um ovo que a maioria dele foi botado Erev Yom Tov, ele está liberado, mesmo que ele voltou para a galinha e foi botado de novo no próprio Yom Tov. O din dele é um din de Erev Yom Tov e não um din de Yom Tov. Veika de Amre, e tem quem diga pelo contrário,
Mai imetziatan nigmerá, o que Rav vem falar quando ele disse que o ovo, quando ele sai, ele está completo? Imetziat kula nigmerá. Imetziat kula in aval ruba lo ulepuk midrab Yochanan. Tem quem diga que Rav vem falar o contrário, que o ovo só é chamado de um ovo nascido, completo, botado, quando ele saiu completamente. Mas se a galinha começou a botar o ovo e depois ele voltou, não é considerado que ele foi botado. Por isso, se Erev Yom Tov a galinha começou a botar o ovo, saiu a maior parte do ovo e voltou, e no Yom Tov a galinha botou esse ovo completamente, é como um ovo que nasceu no Yom Tov está proibido, e aí é o contrário de Rabi Yohanan. Rabi Yohanan com certeza falou, Rabi Yohanan falou claramente, um ovo que saiu a maior parte dele era Yom Tov, voltou e depois nasceu de novo no Yom Tov, está liberado. Rav não está muito claro. Quando Rav falou que o ovo com a saída ele termina, será que ele dizer que um ovo, quando ele saiu, a maioria dele acabou, é como se tivesse nascido, mesmo que voltou e nasceu de novo, está liberado, ou talvez não, talvez ele quis dizer, o ovo só quando sai completamente é considerado nascido, mas se não, está proibido, então dá para explicar, dá para entender das duas maneiras. Gufa, ponto. Quando aparece gufa, significa o seguinte, a gente falou lá atrás, meio que durante uma discussão, a gente trouxe uma braita, trouxe alguma outra fonte da Gemara, e agora a gente aproveita para lidar sobre ela por si só. Então a gente vai ver uma braita aqui que foi trazida mais para trás com relação a outro assunto, meio que no meio de uma discussão, então já que foi trazido lá atrás, a Gemara vai querer lidar com ela agora. Gufa, está escrito na braita o seguinte, alguém que faz ritá numa galinha, encontra dentro da galinha ovos prontos, ovos terminados, pode comer eles com leite, esses ovos não são considerados carne. Mesmo que ele não chegou a nascer da galinha, ele não é considerado bessari, não é considerado de carne, pode comer com leite. Rabi Yaakov fala, olha, depende. Tem aqui machloket entre os rishonim, o quanto do ovo tem que estar pronto exatamente. Tem quem diga que o ovo tem que ter a casca, só se encontrou o ovo com a casca dentro da galinha, ele é parvo. Tem quem diga, não precisa da casca, se ele já tem não a gema, se ele já tem a parte da clara produzida e aquela pelinha em volta já é suficiente, certo? O ovo, além da casca, ele tem uma pelinha em volta. Tem quem diga que não precisa nem da pelinha, se ele já tem a parte da clara, já é suficiente. O problema é ser só a gema. Quer dizer, tem algumas opiniões de como explicar aqui a opinião de Chachamim, da primeira ideia. Rabi Yaakov, de qualquer jeito, diz que se o ovo ainda tiver misturado com os nervos, a galinha ela tem um tipo de caixo, a Gemara chama na continuação, é um órgão dentro da galinha que os ovos vão brotando dentro desse caixo. Então fala Rabi Yaakov, se o ovo ainda está meurebegidim, se ele ainda tem nervos conectando ele com a parte da galinha, esse ovo está proibido, não pode ser comido com leite, ele é considerado de carne, certo? Então, dependendo do momento, o quanto do ovo já foi produzido, vai ser definido se ele é considerado parve ou de carne. Mantana lead Rabanan. Quem falou a seguinte braita? De acordo com Tanakama, então, se eu encontrei um ovo inteiro dentro da galinha, está liberado. Rabi Yaakov fala que não é tão simples. Se esse ovo ainda está conectado com a parte da carne da galinha, ele ainda tem nervos conectados com a galinha, esse ovo é considerado de carne. Pergunta a quem falou a seguinte braita? Está escrito na braita o seguinte, Aochel menevelat of tahor. Um frango que morreu, um frango que é uma nevelá, não impurifica. Um boi morto, por exemplo, um boi que morreu sozinho, morreu de velhice, ou do que quer que seja, que ele morreu, ele é chamado de nevelá. Um animal que não foi feito nele shritá, que ele morreu por si só, ou qualquer outra coisa que não seja shritá, ele é chamado de nevelá, certo? E esse boi, por exemplo, ele impurifica. O frango não. Um frango morto sem shritá, ele é nevelá, mas ele não impurifica caso alguém encoste nele. Mas se alguém comer um pedaço de carne desse frango, ele impurifica, certo? O frango, então, um frango morto, um frango de nevelá, que não foi feito no lishritá, ele não impurifica no toque, mas ele impurifica caso a pessoa coma um pedaço de carne desse frango. Então, fala o seguinte, Aochel menevelat oftahor. Oftahor aqui é um frango kasher, uma galinha. Alguém que comeu um pedaço de uma galinha que era nevelá. Então, depende se ele comeu carne da galinha ou não. Tem partes da galinha definidas como carne que impurificam, e tem partes que não são chamadas de carne e não impurificam. Então, por exemplo,
Mina shalal shel beitzim, os ovos da galinha, os ovos que ela produz dentro dela, se alguém comeu esses ovos ali antes da produção final deles, enquanto eles estão se produzindo. Mina atzamot, alguém que comeu o osso da galinha. Mina gidim, alguém que comeu os nervos da galinha. O mina basar shenetlash minachai, ou alguém que cortou um pedaço de uma galinha viva, cortou o pé da galinha vivo e comeu, quer dizer, a galinha não morreu, a galinha está lá viva. Todos esses casos, tatahor, todos esses casos, o que ele comeu não é considerado carne, por isso não impurifica. Embora um frango de nevelá, quando alguém come um pedaço do frango da nevelá, ele impurifica o corpo da pessoa, essas partes não são consideradas carne e não impurificam. Então, por exemplo, atzamot, o osso da galinha não é considerado de carne, por isso não impurifica, não é considerado carne, por isso não impurifica a pessoa. Certo? Entre parênteses, só para nos confundir aqui, osso de galinha também é considerado carne com relação à carne com leite. A gente vai ver que tem uma certa diferença na continuação. Com relação à carne com leite, o osso também é considerado carne. Não pode comer osso de galinha com leite. Mas nessa braita parece que alguém que come o osso da galinha não é considerado que ele comeu a galinha em si, por isso ele está puro, caso essa galinha seja nevelá. Mina eshkol shel beitzim, mas quem come do cacho onde crescem os ovos, mina kurkevam benem me'aim, ou é intestino, o intestino do animal, ou shimchaita helev, ou ele pegou o helev é a gordura, o sebo do animal, derreteu ele, o gmaó, e tomou, bebeu esse sebo, também, isso impurifica. Ou seja, a Braita fala que os ovos que estão sendo produzidos na galinha não são definidos como carne, já o cacho onde eles crescem são chamados de carne. Então, fala Gmará, Mantana, quem é o Tana? Quem é essa opinião que disse Mina Shalal Shel Beitzim Tahor? Quem é essa opinião que falou que os ovos dentro da galinha, que a pessoa comeu eles, ele não está impuro? Aparentemente porque eles não são chamados de carne. Quem é esse Tana? Amaraveus de lo que Rabi Yaakov. A priori, isso não é Rabi Yaakov, não segue a opinião de Rabi Yaakov, que foi trazido em cima. De que Rabi Yaakov amarim e omerot begidim asurot. Rabi Yaakov falou que os ovos, enquanto eles ainda estão meio misturados, meio conectados pelos nervos com a galinha, eles são proibidos de serem comidos com leite. Ou seja, de acordo com Rabi Yaakov, ovo pré-produzido que está grudado ainda na galinha, pelos nervos, ele é chamado de carne. Se ele é chamado de carne para não poder comer com leite, então ele deveria ser chamado de carne para impurificar a pessoa. Então, a opinião que falou nessa braita, que os ovos pré-produzidos, que estão conectados ainda com a galinha pelos nervos, não é chamado de carne, não impurifica a pessoa, aparentemente isso não é Rabi Yaakov, porque de acordo com Rabi Yaakov, isso é chamado de carne, não pode comer com leite. Amarlei Abai Mimai, falou Abai, quem disse? Dilmad Kalokemar Rabi Yaakov vata melalinian isura, valinian tumalo. Fala Abai para ver o seguinte, talvez não. Talvez tem diferença entre pureza e impureza e carne com leite. Talvez com relação à carne com leite, Rabi Yaakov fala que esse pedaço do animal, esses ovos pré-produzidos, são como se fossem carne. Midera banana, a gente decreta que não pode comer eles com leite, porque eles não é um ovo produzido, parece como um órgão do animal. Então pode ser que com relação à carne com leite, Rabi Yaakov falou que essa parte do animal é chamado de carne. Por isso não pode comer com leite. Mas com relação a tumá, não. Com relação a tumá, ele falou, isso não é chamado de carne. Então, alguém que comeu essa parte do animal morto, o animal de nevelá, não está impuro. Se você quiser falar, olha, por que não? Por que com relação à carne com leite você decreta que isso é chamado de carne e não pode comer com leite, mas com relação à impureza você não define isso como carne? Por que você não decreta? Porque, embora Rabanan façam decretos para proibir algo que não é carne, mas para não comer isso com leite, decretaram que isso é definido como carne para não comer com leite, com relação à impureza, Rabanan evitaram decretar impurezas desnecessárias. Porque senão você está aumentando a impureza no mundo, e se isso encostou em um utensílio ou algo do tipo, vai considerar que o utensílio também está impuro, e você vai ter que quebrar tudo, vai ter que purificar, dá muito mais confusão. Então, embora Rabanan de vez em quando façam decretos proibindo coisas, eles evitam proibir e aumentar impurezas no mundo.
certo? Então, pode ser que Rabi Yaakov, pode ser que Rabi Yaakov diz que os ovos pré-produzidos não posso comer com leite por causa de um decreto de Rabanan. De Rabanan a gente chama de carne. Mas com relação a pureza e impureza, não é carne. Por isso, alguém que comeu isso não se impurifica. Veika de Amre tem quem diga que a conclusão de Rav Yossi foi o contrário. Manta na minha escola de Beitzim também é quem falou que quem come o cacho onde nascem os ovos, ele está impuro, é chamado de carne. A maravilhosa Rabi Yaakov, essa é a opinião de Rabi Yaakov, da Mari Memora Begedim Masurot, que ele falou que os ovos pré-prontos, quando eles estão presos pelos nervos ainda, com a galinha, isso é chamado de carne e é proibido. Então, talvez a opinião que falou que Eshkol Shel Beitzim, que o cacho dos ovos impurifica, é chamado de carne, é Rabi Yaakov. Amalei abai mimai, de Eshkol manach detalhe be Eshkol, dima Eshkol gufem. Fala bem, não. Quando está escrito Eshkol Shel Beitzim, quando está escrito o cacho onde crescem os ovos, não está se tratando dos ovos presos no cacho. De acordo com o Rav Yaakov, realmente os ovos presos no cacho são de carne. E de acordo com o Chachamim, não. Mas a Braita está falando aqui do próprio cacho, que é o órgão da galinha. Isso daqui todo mundo concorda que é de carne. Mesmo que discutiram com relação a ovos pré-prontos presos nesse cacho, se eles são de carne ou não, o próprio cacho todo mundo concorda que é. E se você quiser me perguntar, qual o Hidush? É óbvio que esse órgão do animal onde se produzem os ovos, é óbvio que ele é carne, tá bom que o ovo é algo externo, algo que a galinha vai botar, mas isso é o próprio corpo da galinha, porque eu pensaria que não. Afagal de basar ninhu kivan de kente de loachle itzich lashmuinan, achanami kivan de kente de loachle ikalashmuinan. Aqui também eu pensaria a mesma coisa. Eu pensaria que já que tem gente que não come isso, não é chamado de carne, eu preciso de uma braita dizendo que isso sim é carne, assim também com relação ao intestino do animal. Eu preciso de uma braita dizendo que isso é carne para eu não entrar na dúvida. Fazer uma pausa um minutinho. Desculpa, tive que atender o telefone aqui rapidinho. Então, fala para o seguinte, fala, olha, realmente pode ser que essa braita é de acordo com todo mundo. A braita que falou que o cacho onde nascem os ovos é de carne, todo mundo concorda com isso. E precisou falar que ele é de carne, mesmo que é um órgão, é parte do animal, parte do corpo do animal, porque eu poderia pensar, já que ninguém come isso, não é chamado de carne, Kamash Milan, que sim é. Ou seja, essa braita que falou sobre essa parte específica do animal, onde os ovos, da galinha, onde os ovos são reproduzidos, não está muito claro se é a opinião de Rabi Yaakov ou a opinião de Chachamim. De qualquer jeito, ficou na dúvida a opinião dos dois. Ponto. Outro assunto, fala Braita o seguinte, quer dizer, a gente continua na questão de ovos, mas algo um pouquinho diferente. Tandra Banan, Kol Shitashmisho Bayom Nolad Bayom. Todos os animais ou seres que eles têm relações durante o dia, como chama? O animal, a produção deles, o filhote nasce de dia. Animais que eles têm relações, o macho e a fêmea, à noite, nasce à noite. Mas animais, ou a gente vê pessoas que pode ter relações tanto de dia quanto de noite, o filho, o filhote, o que seja, nasce tanto de dia quanto de noite, e agora dá exemplos. Galinha, a galinha e o galo, eles só têm relações de dia e não de noite. Então, a galinha sempre bota ovo de dia. Os morcegos, pelo contrário, é só de noite. Eles só têm relações à noite e só nasce à noite. E quem é comum, quem pode, quem tem relações tanto de noite quanto de dia, é igual ao ser humano, que não tem noite e dia especificamente, então a criança pode nascer de noite ou de dia. Assim aparece na Braita, e agora o Braita fala, olha, que diferença faz isso? Amarmar. Vamos pegar um pedacinho da Braita. Foi dito, foi dito que animais que eles só têm relações durante o dia e não de noite, nascem de dia, certo? Então, no caso da galinha, ela só bota ovos de dia. Lemai nafkamina, qual a diferença? O que isso me muda? Para que você está me falando isso? Não é aqui uma aula do reino animal ou algo do tipo. Qual o Hidush? Explica que Rav Mari Brei Rav Kahana. O Hidush, a novidade aqui, o que essa Braita me ensina, é a alahá dita por Rav Mari, filho de Rav Kahana. Dama Rav Mari Brei Rav Kahana, Badak Bekaneshel Tarnegolim Merev Yom Tov.
ולא מצא בביצה, ולמחר השקיעו מצא בביצה מותרת. Rav Mari ben Rav Kahana fala o seguinte, se eu fui no galinheiro, procurei, Erev Yom Tov, eu fui no galinheiro ver se tem ovos, não encontrei ovos, dei uma volta lá, procurei ovos e não encontrei. No dia seguinte, antes do amanhecer, eu entrei no galinheiro e encontrei lá um ovo. Será que esse ovo nasceu no Yom Tov e é proibido? Ou será que ele com certeza nasceu Erev Yom Tov e é permitido? Então fala Rav Mari ben Rav Kahana, o ovo está liberado. Por quê? Porque, como a gente disse antes, a galinha só bota ovos de dia. Então, se eu procurei Erev Yom Tov e não achei, e eu procurei antes do amanhecer, no Yom Tov, no dia seguinte de manhã, antes do amanhecer eu procurei e achei o ovo lá, com certeza esse ovo não foi botado na noite de Yom Tov, ele foi botado Erev Yom Tov durante o dia. Então, está liberado. Pergunta a Gemara, mas espera aí, está se tratando que eu procurei ovos e não achei. Porque de repente está liberado, ei, mas Lobadá que é fé. Canire, eu não procurei direito. Se eu tivesse procurado direito, eu teria encontrado ovo. Então, a gente tem aqui uma certeza absoluta que a galinha só bota ovos de dia. E isso me libera o ovo que eu encontrei no Yom Tov à noite, porque eu tenho certeza que ele nasceu de dia. Filo Badak é fé, mesmo que eu tenha procurado como se deve, e mesmo que eu procurei como se deve, se eu fui lá, procurei, não achei ovo nenhum. No meio da noite eu fui lá, encontrei um ovo, com certeza esse ovo nasceu no dia antes de começar o Yom Tov, e não na noite de Yom Tov. Ah, mas eu procurei e não achei. Pode ser que saiu a maioria do ovo da galinha, voltou, e ela pôs de novo durante a noite, mas o ovo já era considerado como se tivesse nascido. Por isso esse ovo está liberado. Então, quando foi dito que as galinhas botam ovo só de dia, é com relação a esse assunto que tem alguma diferença para mim. Pergunta Gemara, Eini, maravilhoso ben Shaul, Amara, Badak Beganesh Negócio de Merev Yom Tov. Veloma tzava beitza lemachareshim tzava beitza asura. Pergunta Gemara, Areira Belsi ben Shaul falou de Rav, pelo contrário, se eu procurei ovos no galinheiro, Erev Yom Tov, não encontrei. No dia seguinte, antes do amanhecer, durante o Yom Tov, eu fui lá e achei um ovo. O ovo está proibido, porque pode ser que ele nasceu na noite de Yom Tov. Contrário ao que a gente acabou de falar. Rav Mari ben Rav Kahana falou que o ovo está liberado, porque com certeza nasceu Erev Yom Tov. Rav fala que não, que pode ser que nasceu na noite do Yom Tov. Responde a Gemara, Atam bedesaf na meara. Fala a Gemara, não, aqui é diferente. Aqui está se tratando de um ovo não galado. A gente falou que animais que têm relações durante o dia, o ovo nasce de dia, é quando você tem o galo e a galinha. Mas se é um galinheiro que não tem galo, que a galinha está botando ovos por si só, então realmente pode ser que nasceu à noite. E Ari pergunta a Gemara, se for assim, se existe a opção da galinha botar o ovo de noite, quer dizer, o ovo galado vai nascer só de dia, o ovo com o galo, mas o ovo que foi produzido só pela própria galinha, pode nascer de noite? Se for assim, de Rav Mari na mesma meara safna. Por que Rav Mari liberou o ovo? Se de acordo com o Rav Mari, o ovo está liberado porque com certeza ele nasceu de dia, então se eu encontrei ele na noite de ontem, com certeza ele nasceu no dia anterior. Quem disse? Talvez não é ovo galado, talvez é um ovo que ela produziu por si só. Responde a Gemara, Bedeika Zahar. Rav Mari está tratando num galinheiro que tem lá um galo. Se é um galinheiro que tem um galo, é um ovo galado. Já que é um ovo galado, com certeza ele nasceu de dia. Ou seja, Rav Mari e Rav não discutem. Rav Mari está falando de um galinheiro com galos. Por isso, com certeza, o ovo nasceu de dia. E Rav está tratando de um galinheiro que não tem galo. Ele pode ter nascido à noite. Por isso vai ser diferente se o ovo está liberado ou não. Pergunta a Gemara, Bedeika Zahar Beda. Pergunta a Gemara, Bedeika Zahar na mesma meara safna. Olha, tá bom que tem galo no galinheiro, no caso de Rav Mari, mas quem disse que o ovo é um ovo galado? Talvez, mesmo que tenha um galo aqui, a galinha produziu o ovo sozinha e pode ter nascido à noite, porque você liberou. A maravilha Gmire Kolecha Deika Zahar, Lo Safna Meara. A gente tem uma regra que diz que sempre que tem um galo na região, sempre que tem um galo por ali, com certeza o ovo é galado. Bom, a Gemara continua mais um pouco, a gente vai parar por aqui, mas o ponto da Gemara é o seguinte, de acordo com o Rav Mari, está se tratando que é um ovo galado, porque tem um galo ali perto do galinheiro, e a galinha não produz ovo sozinha se tem um galo por perto.
Por isso, esse ovo que eu encontrei no Yom Tov antes do amanhecer, com certeza nasceu no dia anterior e ele está liberado, porque com certeza ele nasceu Erev Yom Tov. O caso de Rav, que proibiu esse ovo encontrado lá na noite de Yom Tov, é porque está tratando de uma galinha que não tem nenhum galo por perto. Então pode ser que ela produziu ovo sozinha e botou esse ovo durante a noite. Agora ainda vai tratar um pouquinho desse assunto. A gente continua em breve, Bezerra Hashem.